Olá, amados, tudo bem com vocês? Hoje vamos meditar um pouquinho sobre o Salmo 136. O Salmo 136 fala sobre a misericórdia de Deus e por 26 vezes fala, porque a sua misericórdia dura para sempre. Rendei graças ao Senhor porque Ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre. Rendei graças a Deus dos deuses, porque a sua misericórdia dura para sempre. Rendei graça ao Senhor dos senhores, porque a sua misericórdia dura para sempre. Ao único que opera grandes maravilhas, porque a sua misericórdia dura para sempre. Aquele que com entendimento fez os céus, porque a sua misericórdia dura para sempre. Aquele que estendeu a terra sobre as águas, porque a sua misericórdia dura para sempre. Aquele que fez grandes luminares, porque a sua misericórdia dura para sempre. O sol para presidir o dia, porque a sua misericórdia dura para sempre. A lua e as estrelas para presidirem a noite, porque a sua misericórdia dura para sempre. Aquele que feriu o Egito nos seus primogênitos, porque a sua misericórdia dura para sempre. E tirou Israel do meio dele, porque a sua misericórdia dura para sempre. Com mão poderosa e braços estendidos, porque a sua misericórdia dura para sempre. Aquele que separou em duas partes o mar vermelho, porque a sua misericórdia dura para sempre. E por entre elas fez passar a Israel, porque a sua misericórdia dura para sempre. Mas precipitou no mar vermelho a Faraó e a seus exércitos, porque a sua misericórdia dura para sempre. Aquele que conduziu o seu povo pelo deserto, porque a sua misericórdia dura para sempre. Aquele que feriu grandes reis, porque a sua misericórdia dura para sempre. E tirou a vida a famosos reis, porque a sua misericórdia dura para sempre. A Seom, rei dos amorreus, porque a sua misericórdia dura para sempre. E a Og, rei de Bazã, porque a sua misericórdia dura para sempre. Cujas terras deu em herança, porque a sua misericórdia dura para sempre. Em herança a Israel, seu servo, porque a sua misericórdia dura para sempre. A quem se lembrou de nós em nosso abatimento, porque a sua misericórdia dura para sempre. E nos libertou dos nossos adversários, porque a sua misericórdia dura para sempre. E dá alimento a toda a carne, porque a sua misericórdia dura para sempre. Ó, tributai louvores a Deus dos céus, porque a sua misericórdia dura para sempre. Acabamos de ler o Salmo 136, que fala sobre as misericórdias do Senhor, que dura para sempre. Por 26 vezes é repetido a frase, porque a sua misericórdia dura para sempre. Do versículo 1 ao versículo 9 fala sobre o Deus Criador, o Deus que criou o céu e a terra. Esse Deus, Ele é misericordioso e a sua misericórdia dura para sempre. Ou seja, nós somos criados por Deus e não precisamos temer a nada, porque Deus, Ele cuida de nós. Ele cuida de você, Ele cuida de mim. Ele sabe o que cada um de nós necessitamos e precisamos. Nós só precisamos pedir a Ele, invocar o nome dEle e falar que nós nos rendemos a Ele, que nós entregamos a nossa vida a Ele e entregar a Ele tudo aquilo que tem nos afligido, tudo aquilo que tem tirado a nossa paz, que tem tirado o nosso sossego, todas as nossas preocupações, ou seja, lançar sobre Ele todas as nossas dificuldades, todas as nossas lutas e ansiedades, e Ele cuidará de nós. O que quer que seja que você esteja passando, lembre que Deus cuida de você. Ele não dorme, Ele não cochila. Jesus, o Filho dele, morreu na cruz do Calvário por você. Então não tema o que o homem possa te fazer, mas crê em Deus e teme a Deus. Do versículo 10 ao versículo 16, fala sobre o Deus libertador, o Deus que tirou com mão forte o povo lá do Egito. Com várias pragas, pôde tocar no coração duro de Faraó, porque ele estava desobedecendo às ordens de Deus. Ele não queria se render a tudo que Moisés falava para ele, a tudo que era direcionado. Ele viu que Moisés era direcionado pelo nosso Deus, o Deus que nos ama de tal forma que deu seu filho. E ele fez o possível para não tocar no filho de Faraó. Mas como Faraó estava com o coração duro, ele teve que tocar no único filho de Faraó. E aí, com a morte do primogênito, Faraó amoleceu o coração e deixou que o povo fosse. Porém, depois, Faraó se arrependeu e foi atrás. Mas o Senhor continuou firme e forte com o seu povo. O Senhor nunca nos abandona. Nós é que abandonamos o Senhor pela nossa falta de fé, pela nossa falta de perseverança. O Senhor falou que ia tirar aquele povo do Egito e tirou. E fez maravilhas no meio. Abriu o mar vermelho. Isso que fala do versículo 10 ao 16. Fala que o Senhor abriu o mar vermelho. Ele dividiu em duas partes para que o povo dele pudesse passar. Então, o que quer que seja que você esteja passando neste momento, confia que Deus vai abrir o mar vermelho das dificuldades. Ele vai abrir porta onde não tem porta. E se for para fechar uma porta de dificuldade, Ele vai fechar. Porque a porta que Deus abre, ninguém fecha. A que Ele fecha, ninguém abre.
Confia em Deus, qualquer que seja o seu problema, qualquer que seja a sua dificuldade. Não olhe para a circunstância, não olhe para os problemas, olhe para o Deus Criador e o Deus Libertador, que vai fazer para você tudo aquilo que for necessário para te dar vitória em todas as áreas da sua vida. Basta você crer e fazer a sua parte, porque Deus vai fazer a dele. Assim como ele fez lá com o povo de Israel, libertando da escravidão do Egito e da mão dura de Faraó, daquele coração duro de Faraó. Creia, somente creia, confia, faça a sua parte. Você talvez pode estar perguntando, mas qual é a minha parte? A sua parte é você, se você ainda não aceitou Jesus como seu único e suficiente Salvador, aceita. Porque através da morte dele é que nós fomos justificados e podemos alcançar a vida eterna. Se você é um servo do Senhor, apenas creia, não olhe para a circunstância, não olhe para o problema que você está vivendo nesse momento, apenas creia e confia e busque intimidade com Deus. Moisés tinha intimidade com Deus. Moisés falava diretamente com Deus. Nós podemos falar com Deus através da sua palavra. Nós lemos, meditamos nela. Em alguns vídeos aqui anteriores eu falei sobre o que é meditar. É você colocar aquela palavra em prática na sua vida, é você confrontar se a sua vida está de acordo com aquela palavra que você está meditando. O que a palavra de Deus diz a respeito do que você está vivendo? Qual seria a reação de Jesus? O que será que Jesus falaria para você fazer? E é isso que você tem que fazer. Nesses versículos também fala de como Deus fez. Ele fez com que o povo dele recebesse vitórias, ultrapassando não só o Mar Vermelho, mas depois através de Josué, ultrapassou o Rio Jordão, venceu a Jericó. Mas só que Josué teve que fazer tudo aquilo que Deus falou para ele fazer. Josué orou, pediu sabedoria a Deus. Deus falou qual é a forma. Eles tiveram que dar várias voltas em volta dos muros de Jericó. E eles fizeram da forma como Deus falou. E Deus deu vitória, porque ele obedeceu a Deus. Talvez se Josué tivesse feito da forma como ele queria, ou como outros queriam, se ele ouvisse não a Deus, mas ouvisse outros, e confiasse na força do braço dele, com certeza eles não teriam vencido. Mas ele pediu força a Deus, e ele confiou naquilo que Deus falou, que Josué 1:9 diz, ser forte e corajoso. E ali nessa mesma mensagem de Josué 1, ele fala para ele não se apartar da lei, nem de dia nem de noite, para ele falar aquela lei a todo o povo. E Josué fez aquilo que Deus falou. E por esse motivo ele foi vitorioso. E ele venceu ao rei de Og, ao rei Seom. Josué, a primeira vez que ele foi na cidade de Ai, eles não tiveram vitória. Por quê? Porque Josué, ele estava tão convicto que Deus era com ele, que ele não orou antes de ir. Porque ele confiava que Deus era com ele, por tudo que Deus já havia falado. Mas é necessário que todo tempo e todo instante nós nos rendemos ao Senhor, nós procuramos intimidade com o Senhor, nós falamos com o Senhor. É necessário falar com o Senhor dos nossos problemas e das nossas necessidades. Não apenas confiar, mas nós precisamos a cada dia, a cada instante, a cada momento, a cada necessidade falar com Deus. E buscar em Deus sabedoria para agir. Josué não sabia do pecado que havia, o pecado de Acã, que havia pegado restos e bens que estavam condenados e Deus falou para não pegar. Josué não sabia disso. Se ele tivesse orado, Deus ia falar para ele que havia um pecado e que primeiro eles precisavam se consertar para depois ir para frente da batalha. Mas Josué não orou. Ele estava tão convicto, ele não orou. E aí eles foram derrotados e muitas pessoas queridas e guerreiros sofreram e tiveram suas vidas ceifadas. E aí Josué voltou, orou a Deus e pediu e falou com Deus. E Deus revelou que havia um pecado ali que precisava. Talvez você precisa se libertar de um pecado neste momento, nesse instante da sua vida. Peça força para Deus e se liberte, confesse o seu pecado a Deus e peça ajuda para você se livrar. E enquanto você não se livrar desse pecado, você não deixa de orar. Você não deixa de buscar, faça jejum, faça o que for necessário. Mas se liberte desse pecado que está tirando a sua vitória. E aí Josué voltou a Ai e teve a vitória. E ele venceu ao rei Og, ao rei de Seom e vários outros reis e tomou várias outras cidades. Então, meus queridos, qualquer que seja o problema que vocês estejam vivendo, confia. Porque se Deus foi com Josué naquela época, é com você hoje. Confia nele, porque Deus é o seu condutor, é o seu diretor e é o seu protetor. Faça a pergunta para você. Faça a reflexão. Quem Deus é para você. O que Deus pode fazer por você. E o que Ele espera de você. Amém? Que Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Até os próximos vídeos, se Deus assim permitir.